atividades dessa terça-feira, vamos debate pegado essa semana, reforçando a questão do aniversário dos casos dos 40 anos. Hoje, quem vai expor, quem vai fazer a palestra é o nosso irmão Anésio. E o tema é a morte ou morte, nesse tema, tá? Na sexta-feira, a gente também vai ter palestra. Quem vai fazer a palestra para a gente é a Carolina de Mariana. Sim, uma pessoa que tem muita capacidade de interagir. Muito bacana a palestra dela, sejam todos convidados. E a Maria Antônia, ela está movimentando aqui como diria, uma quitanda. Para quem não conhece, é o lanche. Tá? No final, para fazer uma confraternização. Uma confraternização. Todos nós estamos sendo convidados a fazer alguma coisa para essa confraternização. Tem chá que assistiu a vez. O chá, tradicional chá. E o lanchinho pode ser salgado ou bolo, broa, pão de queijo, que todo mundo gosta. Que a mulherada gosta demais de pão de queijo. Gente, eu não reclamo de nada. O que é vai ser muito bem convidado. Não esse gente, o que caía reforçando a questão do bazar nosso que acontece na parte de cima, campanha do livro, no domingo, para a gente encerrar as atividades desse ano, a última campanha de livro. Nós estamos aqui no bairro São Cristóvão, o pessoal está acolhendo a gente super bem. Reforçando a questão, se chegar um rapaz batendo na porta de alguém que dirige do nosso grupo ou de outras instituições, não procede. Está trabalhando com livre, espontânea vontade, sem vínculo nenhum com qualquer instituição, tá bom? Não é para xingar, não é só falar que já conhece a proposta e que é divulgada aqui, porque ele não trabalha com a gente. Ele está dando outros fins do que ele arrecada. Ele pede dinheiro, enfim. Nós estamos também fechando o ano, com isso, com certeza, a gente precisa também dos alimentos, da questão da cesta básica. A gente tem uma média de atendimento de 15 dias e vai chegando no final do ano, vai aumentar a nossa demanda. Quem quiser doar qualquer coisa, não precisa ser uma cesta básica completa, mas qualquer será bem-vindo. A evangelização também, quem quiser conhecer, gente, na parte de cima, tá? Biblioteca à disposição, em cima da lá. E quem tiver no atendimento fraterno, que não sabe ou que acredita, talvez tem semana que ela não vem, pode procurar ela aqui que ela vai direcionar e orientar. A Maria Antônia vai fazer detalhe. Nós temos 2 eventos acontecendo nesse final de semana. Um é um seminário do livro Transição Planetária, que vai acontecer lá no Alta de Souza. A Tereza e o Felipe Fragoso estão coordenando. Quem quiser pode entrar tanto no Facebook do grupo nosso aqui, que tem lá o endereço. Ela pediu para fazer o cadastro antecipadamente, porque vai ter almoço da inscrição. E em Cachoeira de Campo também acontece um seminário, que vai ser no dia 3 e 4 de dezembro, o seminário Depressão e Suicídio da Doutrina Espírita. O orador vai ser o doutor Roberto Diógenes, tá? Escritor espírita. Também tem o endereço e tem um contato aqui, que é a Selma, que é uma das coordenadoras que está trazendo, está movimentando, do grupo espírita Francisco Xavier. A Maria Antônia vai fazer para a gente a leitura inicial e a natividade, para fazer a prece para nós, nativos. Tá bom? Gente, quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 89, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestir-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão um luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, em agradecimento ao Pai, divino amor e misericórdia, pelo dom da vida, pelo dom da encarnação, por todo o dia que vivemos no dia de hoje. Pela tua misericórdia, Pai, que estamos aqui reunidos, mais essa noite, nessa casa de bênçãos de orações, onde encontramos muita força para nossas vidas diárias. Pedimos proteção, Jesus, sobre o palestrante desta noite, que o palestrante possa trazer para nós o conhecimento, entendimento maior. Pedindo também por todos os encarnados e desencarnados que se encontram aqui, que Maria, mãe querida e amada, possa abraçar a toda a cidade de Ouro Preto, possa abraçar a toda a humanidade, para que assim possamos sentir a fortaleza de nossa vida em nossas vidas, em nossos caminhos. Pedindo a Jesus amparo e muita luz sobre o acidente que aconteceu no dia de hoje, pela tragédia que aconteceu, que muita luz possa envolver sobre todos aqueles familiares que sofrem
todos que partiram, pedindo amparo dos emissários espirituais, anjos guardiões, a espiritualidade amiga, que envolve sobre nós, que envolve sobre toda esta casa e sobre todos os nossos lares. Muita luz, muita paz, energias de bênção sobre toda a cidade de Ouro Preto, sobre os hospitais, asilos, cadeias, creches, em toda parte, Jesus, onde haja sofrimento, que a tua luz possa iluminar os corações que ainda se sentem revoltados com a vida. Que o teu amor, Jesus, possa abraçar a humanidade, possa trazer a luz imensa que vem de ti dentro dos nossos corações e abrindo a nossa mente para que possa entrar inteligência e sabedoria e ter um entendimento maior como devemos amar e respeitar os nossos irmãos andarilhos, os nossos irmãos que passam fome, os nossos irmãos que têm sede, a sede da justiça. Ó Jesus, com a tua luz imensa, que possa sempre iluminar os nossos caminhos, iluminar a todos os lares de todos os familiares que aqui se encontram e de toda a humanidade. Que bênção, que paz, luz, energia, que envolve sobre os nossos corações. Ensina-nos, Jesus, a ser mais humilde o tempo todo e fica conosco eternamente. Que assim seja. Algo meio difícil ser falado no microfone, mas a causa é justa. Pois é. Normalmente a gente fez umas fichas, né, de anotações, e aí vai faltar mão aqui, viu, gente? Eu vou te auxiliar, se precisar. Então, o nosso tema é sobre a morte, e todos nós ficamos um tanto chocados, né, com a última notícia em relação ao acidente de avião que houve e tantas mortes, né, isso que aconteceu. O que faz a gente refletir, pensar mais sobre a morte e que sentimento temos diante dela, que esperança temos, que fim levam todos aqueles que partem e aqueles que ficam, que visão tem da morte, a maneira como reagem depende da maneira como veem a morte, ou reagem de forma instintiva, né, ainda calcada em visões bem antigas, ou primitivas, ou biológicas. Como é que ficam esses sentimentos humanos em torno da morte? Bom, nós lembramos que antes de Jesus, a morte era realmente um enigma muito grande. Mas com ele, a morte muda de figura, muda da forma como é vista. Porque ele é aquele que era tão esperado que comprovaria com a sua chegada e ao mesmo tempo com a sua partida, como que a vida é breve, como que as coisas aqui são passageiras, como que aqui não é, por que aqui não é a verdadeira vida, e como, assim, quando ele parte, ele retorna e vai demonstrar que a vida continua. Até então não havia provas tão cabais, tão contundentes, que demonstravam ao homem que a vida continuava. Havia suposições, havia alguns fatos isolados, havia alguns estudiosos, alguns místicos, né, que aprofundavam os estudos, alguns sacerdotes em ambientes muito reclusos e fechados, que sabiam dessas verdades, experimentavam isso, né, como no Egito, na Caldeia,
os próprios judeus, né, a classe sacerdotal, mas era algo tão velado e não era tão divulgado. Daí, as grandes dificuldades eram de esclarecer o povo com a vinda do Cristo e com a sua morte, e que depois ele vai comprovar que a vida continua. O que vai acontecer é que os homens se enchem de coragem. A partir da vinda do Cristo, seus seguidores não têm mais o grande poderio do Império Romano, que mandava matar, esquartejar, jogar as feras, todo aquele que tinha a fé cristã. Fé cristã que levava as pessoas a crerem que a vida continuava, que aqui era passageira e, portanto, deveríamos nos tratar como iguais. Só que o Império achava que todo mundo deveria ser diferente. A elite deveria ser elite e não se misturava com o povo, com os plebeus, com os escravos, e os cristãos misturavam tudo. Então, para eles não havia diferença social, uma vez que o Espírito é eterno, renasce quantas vezes for necessário e ainda no corpo que for conveniente para sua evolução naquele momento. A partir dessa visão, as coisas mudam. De lá para cá, então, nós vamos ter muitas mudanças na história da humanidade, na nossa filosofia, na nossa ciência, estudando os assuntos em torno da morte. Mas o homem não mudou muito a maneira de reagir diante dela, porque a nossa visão ainda é estreita, tacanha, em torno desse assunto. Antes de abordarmos o assunto, o antônimo de vida, o que é? O contrário de vida, o que é? De imediato, a gente pensa assim, né? Só que a vida é eterna, ela é infinita, ela não tem antônimo. A morte é o antônimo de nascimento. Então, nascer, morrer. A vida, ela é perene. Daí, para observar isso, o que a gente vai ver? Na lei de destruição, do livro dos Espíritos, a gente vai ver aqui uma das forças da natureza, e aí nós vamos ter isso em termos de lei. Nas religiões antigas, nós vamos ter divindades que representam essa lei de destruição, como Shiva, no hinduísmo, por exemplo, e outros, que vão significar destruição. Só que a destruição significa renovação, porque tudo que se destrói vai originar uma nova situação. Daí, entendemos a vida como o início de outra, entendemos a morte. Entendemos a morte como o início da vida, a vida que continua, é um desafio para questões biológicas, né, para a forma como nós sentimos a perda do parente que partiu, da pessoa amada que não está mais conosco. Bom, para observar isso, essa questão da transformação, nós buscamos Lavoisier, aquele cientista, né, francês, que disse que na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Como é que ele vai descobrir isso? No ambiente fechado, ele vai separar, juntar elementos químicos e esses elementos vão formar um outro composto, sem perda de matéria. Então o peso, a massa é a mesma. E aí ele deduz, né? E tudo se transforma. A água, simplesmente H2O. E na época não se acreditava que a água fosse formada por gases. E ele vai descobrir, né, que o hidrogênio mais o oxigênio formam a água. E assim, uma série de outros experimentos que ele vai observando que a matéria, ela se transforma e a massa continua a mesma. Ora, se é assim, aí vem um outro estudioso, Proust, que vai dizer que compostos mais complexos são desagregados em elementos químicos mais simples. Então a água H2O é dividido em partículas de hidrogênio e oxigênio. Muito simples. Queremos dizer o que com isso? Que na medida que nós desagregamos a matéria, nós vamos chegar aos elementos mais simples e, avançando mais, vamos chegar à energia, ao ponto de algumas pessoas que não acreditam que a vida continua como espírito, como individualidade, vão dizer que, eu não acredito no espírito, eu acredito na energia. Quando o corpo morreu, nós vamos ter algum tipo de energia. É uma forma simplista, né, de utilizar o conhecimento científico, e hoje a física quântica vem aprofundando, né, esses estudos,
em outras partes da ciência também, para dizer que se é materialista, né? Que a energia teria consciência, essa energia teria individualidade, tem sentimentos, pensa, tem consciência de si mesmo, tem autoconsciência, influi na vida dos outros, influi na natureza. Olha, tem uma série de questões que essa questão da energia que continua, né, não é respondida. Bom, então, se morte é vida, por que nascemos e morremos tantas vezes? Né? No pensamento espírita, nascemos, morremos, para quê? A influência que a matéria exerce sobre o espírito é tão grande, é tão poderosa, desde a sua evolução dos reinos mineral, vegetal, animal, né, adquirindo qualidades, desenvolvendo potencialidades, e que no homem ele consegue desenvolver isso em grande escala, até chegar à angelitude, que é o nosso próximo passo. Então, para trás, já deixamos muita coisa. Via nascer e morrer. Agora, para que nascer e morrer tanto, além da questão do progresso, da evolução, do desenvolvimento mental, espiritual, das qualidades? É necessário, se é necessário, passar pela matéria para que nós nos desenvolvamos, é necessário também, no processo de evolução da alma, que nós percamos a ilusão, que nós nos desiludamos, porque o vínculo com a matéria é tão forte, as atrações, né? O contato com o corpo, o convívio com ele, a alimentação, o convívio com as emoções, né? As emoções do outro que são percutadas, né? Nas amizades, nos amores. Esses vínculos são tão fortes que nos iludem e nos faz pensar que a vida verdadeira é aqui e não do lado de lá. Então é necessário sim viver, morrer e continuar nascendo, morrendo, até que despertemos finalmente para que nós tenhamos a consciência absoluta de que aqui não é a verdadeira vida. Aí sim, a nossa forma de estarmos no mundo, ela vai mudar. A nossa maneira de encarar a morte também vai mudar. Enquanto isso, nós vamos seguindo, nascendo e desencarnando, né? Morrendo quantas vezes forem necessárias. As religiões antigas, elas têm formas um tanto interessantes de encarar a morte. Inicialmente, a questão do sagrado, ela prevê que há uma potência presente, seja nas coisas, nos animais, nas forças da natureza, seja na divindade, seja num homem que tem grandes dotes intelectuais, força física, e aí as divindades vão surgindo, né? Mas a presença desse sagrado. E a morte? A morte seria a possibilidade de estar em contato com esse sagrado. Não se entende, não se compreende. A religião, então, ela compreende que há uma separação entre o humano e o divino. O homem está desligado do divino. E é necessário, então, religá-lo, aproximá-lo. Para isso, ele vai ver na morte a grande possibilidade de reunificar o homem ao sagrado. E como é que essas religiões vão fazer isso? Através dos ritos. Então, as religiões vão se tornando ritualísticas, principalmente no momento da morte, e os ritos têm que ser muito bem feitos, porque, na visão de algumas, se ele for mal feito, a alma pode não encontrar o divino do outro lado, não encontrar todas as promessas que os sacerdotes fizeram para ela, ou que a sua visão, né, de mundo lhe deu. O rito ele teria que ser todo completo, ele não poderia ficar pela metade e nem deixar de ser feito. Caso contrário, a alma sofreria, estaria nas trevas, e aí as situações que ela estaria nas trevas são as mais, vamos dizer assim, diferentes possíveis. Desde aqueles que estariam ocupando corpos animais e vivendo aqui, isso eram suposições, né? Desde aqueles que ocupariam um novo corpo e estariam atuando no mundo, desde aqueles que estariam vagando
estariam também sofrendo e fazendo talvez outros sofrerem. Bom, esses ritos, então, eles estabelecem os laços entre o humano e o divino. E os ritos funerários são aqueles que preparam, garantem a entrada da alma no mundo dos mortos, que seria o mundo espiritual, né, no contato com a divindade. Isso cresce em tamanha importância que até hoje nós vemos a questão do campo santo, por exemplo. Para que a alma não se perca, para que ela seja identificada pelo Criador na hora do julgamento, isso em algumas visões, ela precisa estar protegida no lugar onde o corpo foi enterrado. Então é como se a alma fosse reconhecida pela divindade, mas é preciso proteger esse campo. Então esse campo em alguns lugares é dentro do templo, é abaixo do assoalho das igrejas e dos templos. Em outros momentos é do lado de fora, e é preciso que haja uma proteção desse lugar, né? Quem pode pagar parece que tem mais vantagens. Quem não tem dinheiro, né, tem mais dificuldades em se manter nesse campo santo. A questão é, essa visão ela vai contrastar com a visão espírita, que vê que a alma após a morte não fica circunscrita ao corpo, embora haja situações em que ele se demore a alma presa ao corpo. Em outras situações ele é liberado mais rapidamente, né? Se desvincula mais rapidamente do corpo, mas não fica restrito a esse ambiente. Então, contrasta em termos de visão. O Espiritismo, então, ele vai fazer uma distinção grande entre as religiões exteriores, ritualísticas, e aquilo que ele oferece de informação, né, com relação às leis divinas, com relação ao convívio entre mortos e vivos, a possibilidade da comunicação, a mediunidade entre os dois planos, a comprovação da vida após a morte por essas comunicações, as mais diversas. A presença de leis que regulamentam a saída do corpo, o desencarne, feliz para alguns, difícil e doloroso para outros, né? Ele faz luz então sobre esses assuntos. E é sobre isso que a gente vai tratar mais especificamente. Principalmente nos chama muita atenção quando as expiações coletivas acontecem. A questão da morte, quando é uma pessoa longe, não nos toca tanto. Quando está na nossa família, já nos chama muita atenção. Quando é um grupo grande de pessoas que desencarnam ao mesmo tempo, aí já nos choca muito. Por quê? Será que Deus não olha pela humanidade? Será que Deus não vela por essa coletividade, por tantas pessoas? Né? O espírito Clélia Duplantier, no livro Obras Póstumas, vai trazer um texto sobre as expiações coletivas e vai nos dizer que cada pessoa é vista como indivíduo, como membro de uma família e como cidadão. Cidadão desde o município até uma nação, e ainda estendendo essa cidadania à cidadania planetária. Nós somos cidadãos de um planeta. E mais, avança ainda como cidadãos universais, cidadãos do universo. Mas, por enquanto, nós respondemos ainda só pela nossa situação individual, como membro de uma família, e ainda como cidadão de um país e de um planeta. Nessas três situações, o que ela vai dizer? Como é que funciona a lei de justiça divina para um indivíduo nessas três situações? Ora, muitas vezes o homem que é ótimo pai de família, como indivíduo, ele talvez não se saia tão bem. Fora do lar, ele pode ter quedas, erros, né? Ser um criminoso, pode cometer deslizes. Ou o contrário, lá fora, na vida pública, ser uma ótima pessoa, que atende
atende outras milhares ou milhões e dentro do lar não consegue ser um bom pai. Outros são ótimos internamente, vida mental educada, pensamento correto, sentimento correto, mas dentro de casa é um desastre. Ainda não aprendeu a amar no grupo familiar. Então, a lei de justiça divina vai distribuir, vamos dizer assim, as correções para cada situação dessa, conforme nossos erros, nossos enganos. Então, aquilo que é de ordem individual, eu devo ressarcir individualmente, minha família não tem nada com isso. Aquilo que é engano, que envolve toda a família, é a família inteira ou alguns membros da família que se enganaram e cometeram alguns erros assim escabrosos, a justiça divina vai colher apenas aqueles. E outros membros da família que não tem nada a ver com aquele erro em vidas passadas vão ficar ilesos. Não vai acontecer nada. Aconteceu um acidente e 2 não sobreviveram. Um sobreviveu, porque não tem responsabilidade com aquele grupo naquilo que a lei está colhendo naquele momento, que a lei está reeducando, está corrigindo, está permitindo a expiação para que haja evolução e a consciência fique em paz, liberada para continuar avançando. Bom, e aquilo que é de ordem coletiva, que uma nação inteira se comprometeu, como por exemplo as cruzadas no Oriente, as fogueiras da Inquisição, guerras, que toda uma coletividade participa, nós vamos ter situações em que as mortes elas serão coletivas. A expiação, o sofrimento será coletivo, alcançará muitas pessoas ao mesmo tempo, grupos de pessoas em tempos diferentes à medida que vão reencarnando. E isso, se nós aprendemos com o Espiritismo a ver que, em dados momentos, é necessário que paguemos as dívidas, da mesma forma que pagamos as nossas contas, moralmente, espiritualmente, essas dívidas são pagas também coletivamente. Daí não é ficarmos frios e indiferentes diante da dor coletiva de grupos, de famílias, de estados, de países, mas participar, colaborar pela fraternidade, pela lei de fraternidade, com as orações, com o auxílio, com a prática da caridade. Bom, nessas expiações coletivas, então, nós temos com a Clélia do Pran essa percepção de que o indivíduo, a família ou o Estado, a nação, podem sim sofrer com as reparações da lei de justiça a seu tempo. Tá? Do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, ele vai nos dizer, com relação à morte, que a mente é o espelho da vida. Ora, se a mente é o espelho da vida, nós refletimos uns aos outros. Já trouxemos aqui um estudo anterior, tratando da mente enquanto espelho, da mente que espelha o outro e nós que espelhamos o quem está conosco e o outro a nós, ou ao desencarnado. Nessa situação, na morte, o que a mente vai espelhar? Ele vai dizer que a nossa face, vai refletir as imagens dos nossos desejos esculpidos pela repetição contínua. Gente, o estudo via Emmanuel e via Kardec, ele não é muito leve. Ele nos faz pensar e refletir seriamente sobre o assunto. Embora nos traga esperança e a convicção para a mudança de postura, de atitudes, ele é sério. Então vejamos, aquilo que eu desejo constantemente é aquilo que vai marcar o meu rosto, a minha mente, na hora do desencarne. Então, mesmo que eu queira, por mais que eu queira, se ao longo da existência eu repito determinadas ações que são para o bem, elas vão me aliviar muito. Mas se eu repito aquilo que prejudica o corpo, prejudica o vizinho, prejudica o próximo,
E ainda assim mesmo, o que vai acontecer é que no momento da morte, nós criamos como que formas de pensamento, são formas políticas e que gravitam em torno de nós. Nós geramos pensamentos de ódio, então isso vai criar em torno da nossa psicosfera essas imagens com suas cores pesadas, tristes, e que vão, por sua vez, de tanto tempo alimentadas, vão refletir sobre a minha mente. Ora, o que isso vai acontecer? Como que vai acontecer na hora do desencarne? Eu não vou conseguir, num passe de mágica, me livrar delas. Eu não vou conseguir, de um momento para outro, retirar todos os maus hábitos que eu adquiri e não me esforcei em nenhum momento em me educar. Então, por mais que eu queira, a morte vai dizer, segundo eles, quem sou eu para mim mesmo. Quem eu sou no momento de desencarnar, o que eu for no momento que eu saio do corpo, esse sou eu realmente. E se nós quisermos fazer um exercício, é só fechar os olhos e meditarmos. Qual é o pensamento recorrente? Quais são as emoções que eu alimento no dia a dia? Quando eu estou em conflito com alguém, como é que eu reajo? Quantas vezes eu penso nessa pessoa, naquilo que ela me disse? Quanto tempo eu demoro para perdoar uma ofensa? Ou aquilo que eu julgo que é uma ofensa? Que esqueceu que aqui é passageiro. A vida é passageira. E a morte vem dar aquele tranco para que o espírito acorde. Se ele ouvir os conselhos, ele abraça os irmãos, os familiares, os amados e segue feliz. E aí vai modificar os seus reflexos condicionados ao longo do tempo, junto aos que amam. Se ele não ouvir esses conselhos, porque os seus condicionamentos são muito fortes ainda, os seus reflexos condicionados, os seus desejos ainda foram muito fortificados ao longo da vida, o que vai ocorrer? Ele não consegue ouvir e fica em circuito fechado. A mente em circuito fechado. E aí pensa, repensa, quer, deseja aquilo que sonhou a vida inteira, mas que não condizia com a lei divina. Mas é proibido ter? Não. É proibido dinheiro? Não. Desde que a gente saiba fazer o uso. Eu posso fazer o uso para mim, mas eu tenho que lembrar que há pessoas necessitadas também. E aí, distribuir, ajudar, criar possibilidades de salário para mais pessoas, ou ajudar simplesmente de mil formas. Então, o pensamento plasma fluidicamente nossas criações mentais. São muito importantes. Então, na morte, a maioria de nós é obcecada pelos quadros da própria imaginação. O Emmanuel não usa a palavra obsidiado, de querer muito, de ideia fixa. Ele vai além da obsessão. Fala obcecado. Obcecado significa que nós estamos secos para alcançar aquilo que queremos. Ora, então, aquilo que queremos se tornam formas políticas que refletem sobre mim. E aí, a loucura que podemos chegar nesses momentos. O Virgílio pediu para fazer uma pausa. Fazer uma prece para o pessoal que desencarnou hoje, livrar a situação, livrar dos suicidas, das famílias, aproveitar que o povo está em corrente coletiva. Você faz por nós? Por favor. Querido Mestre Jesus, unimos nossos pensamentos, nossas emoções, aproximamos nesse momento de Jesus para dizer o quanto nos toca as perdas de tantas vidas que ocorreram nesse momento, e as perdas de tantas vidas que, não crendo
a vida continua, se entregam ao aniquilamento de si mesmos, deixando o corpo de forma violenta, esquecendo que o Pai amoroso e bom sacia toda sede, mata toda fome, desde que tenhamos a fé, alimentemos a esperança. Mestre amado, faze descer as luzes do teu coração raios que alcancem todos aqueles que partilham e partem de forma violenta, brusca, rápida, não possuindo tempo para reflexões, meditações, alcançando todos aqueles que sem esperança partiram para o além, encontrando a si mesmos e por isso estupefatos. Permita, Senhor, que a consciência possa se expandir no planeta em torno dos assuntos da vida que continua, pulsante, bela, radiosa, a verdadeira vida. E que todas as religiões possam, Senhor, fazer mais luz em torno do assunto, clareando a mente humana, despertando consciências, para que tantas mortes, procuradas conscientes ou inconscientemente, não venham a ocorrer mais, mas que um dia, Senhor, alimentando a fé e a esperança a cada encarnação, possamos lutar contra os monstros do egoísmo, do orgulho, da vaidade ferida e entender que é pela humildade, pela caridade, pelo esforço de nos melhorar constantemente é que encontraremos a Ti, encontraremos a paz em nós e a paz no mundo. Jesus nos abençoe a todos e todos aqueles que partiram, também de modo natural, possam receber o fluxo amoroso do coração do Mestre, despertando-os para a vida infinita, a fim de que encontrem os seres amados que já os esperavam há tanto tempo. Jesus esteve conosco, nos amparando, fortalecendo na fé, no trabalho, na aceitação tranquila daqueles que partiram. E ainda, orando por aqueles que partiram, estabeleçamos vínculos de luz e harmonia entre nós e eles, cumprindo com nossos deveres, alimentando a fé, trabalhando, praticando o bem onde estivermos. Que Jesus nos abençoe sempre. O Emmanuel vai dizer ainda que se nós somos obcecados por essas formas de pensamento, nós teríamos que sofrer a influência delas. Mas aquela pessoa de consciência tranquila, que fez o bem, que levou a vida no bem, o que vai ocorrer? A mente dela só produz formas de pensamento positivas, saudáveis, salutares, e essas mesmas formas luminosas vão influir sobre a mente dela. E aí citamos o caso de um espírito que, desencarnando na Sociedade Espírita de Paris, o Sr. Bourdieu, ele vai relatar, assim que desencarna, depois de algum tempo, ele vai trazer para Kardec como é que foi o passamento dele. E aí ele vai relatar que, numa vida anterior, ele era um mecânico e sonhava muito em ter uma vida melhor. E aí ele conseguiu, naquela existência, com Kardec, ao lado de Kardec, ser uma pessoa que estudou, que se desenvolveu financeiramente, cresceu, desenvolveu conhecimento, estudou, pesquisou o espiritismo, cometeu alguns enganos em termos de doutrina espírita, em termos de concepção teórica. Mas, assim que desencarnou do lado de lá, rapidamente ele corrigiu isso e continuou a viver, e que a morte dele
foi muito calma, muito tranquila, como se fosse um sono. E que assim que o corpo feneceu, as forças vitais se extinguiram, ele desperta do outro lado, segue com os amigos, e o tempo de perturbação após a morte foi muito rápido, foi muito pequeno. E que ele era, por isso, elogiado pelos bons espíritos, pela forma como conduziu a sua vida aqui, praticando bem, se educando, desejando melhor, desenvolvendo sua inteligência, fazendo os estudos espíritos, praticando a caridade em relação aos espíritos desencarnados também, nas reuniões mediúnicas e tal. Essa é uma morte feliz. Esse é um passamento feliz, tranquilo, né? E que com certeza a face retrata serenidade, retrata paz no momento, né, da morte. Ele vai dizer que para a gente mudar isso é necessário entender que a educação necessita do hábito. Toda educação nossa é hábito. Para isso, nós recapitulamos as lições. Então, as lições são repetidas até que adquiramos o hábito. Os maus hábitos também. Só que reencarnamos com a tarefa de desenvolver os bons hábitos. Daí, enquanto o hábito não estiver estabelecido na alma e ela não pensar mais lá atrás, aquela história do arado, né? Quem pega do arado não olha para trás. Ou seja, se eu formei um novo hábito e ainda estou pensando no anterior, que me dá prazer, que me satisfaz, que atende minhas necessidades, eu julgo melhor do que o novo hábito, que é mais positivo e saudável, eu ainda não venci. Se considerarmos a evolução como uma escada, se eu estiver com um pé no degrau, no próximo degrau, eu ainda não adquiri o hábito, o novo hábito. Se eu me apoio no novo degrau e tiro o pé do de baixo, aí eu já estou com um novo hábito adquirido, porque eu me apoio completamente no novo hábito. Ora, eu não penso mais na paixão, no vício que eu deixei lá atrás. Eu penso apenas nas qualidades do novo hábito, nas vantagens que eu vou ganhar aqui e na vida futura, né? E por isso eu me mantenho firme nele. Então, se o caminho é estreito para chegar até a porta, e a porta é estreita, o caminho depois da porta, segundo Jesus, continua estreito, porque eu preciso continuar vigilante para não perder esse hábito, né? Eu preciso continuar insistindo que ele é o melhor. Assim, a morte nos dá a certidão das experiências repetidas. Olha, isso é muito forte, né? A morte nos dá individualmente a certidão das experiências repetidas. Repetidas como? Ora, tem coisas que nós somos responsáveis por elas na nossa vida íntima, que ninguém vê, ninguém sabe. Mas quando saímos do corpo na hora de dormir, esse sou eu. E em alguns momentos nós temos alguns sonhos que nos dizem o que a gente está fazendo do lado de lá. Aquele sou eu. E eu não preciso dizer para ninguém, não preciso mentir para ninguém quem sou eu. Eu sou aquela pessoa que está fazendo aquilo e que a minha consciência, ao despertar no corpo, traz algumas lembranças e que eu preciso analisar, lógico. Se eu não der importância e sentir prazer nisso, eu vou precisar continuar a renascer muitas vezes. Se eu der importância, meditar nisso, pedir forças, eu vou continuar, talvez sonhando mais algumas vezes, me enganando, e talvez aqui também na Terra, no mundo físico, praticando algumas ações que minha consciência já me diz que não é legal, não é bacana, não é bom, para mim não é bom para o outro. Então, eu me proponho a mudar. Quando me proponho a mudar, aí começa uma nova série de lições que precisam ser repetidas. Se uma vida não for suficiente, nós temos as próximas, né? Vai dizer ainda que cada espírito se transforma naquilo que imagina. E não é imaginar, né, como nos livros de autoajuda. É imaginar no dia a dia. É aquele pensamento oculto que me diz o que é que eu estou querendo, o que é que eu estou imaginando em relação
aquela jovem, aquele jovem, aquela pessoa que eu trabalho com ela, o que é que eu imagino dentro de casa nas relações familiares, o que é que eu imagino em relação às questões materiais, à política, aos políticos, como é que eu vejo tudo isso? Como é que aqui dentro, na minha consciência, as coisas estão acontecendo? Eu tenho o hábito pertinaz de ficar julgando as pessoas? Esse sou eu. Então eu preciso saber, para o processo de interiorização, o que eu penso reiteradamente, o que eu penso repetidamente sobre tudo, e utilizar da razão, do julgamento crítico, e não ser tão condescendente consigo mesmo, porque Deus já é condescendente conosco, nos dando oportunidades as mais diversas. Eu preciso ser claro e preciso comigo mesmo, para que a gente não se entristeça muito na hora do desencarne. A morte extrai a soma de nosso conteúdo mental. Ora, então não adianta rituais, não adianta caridade de última hora, não adianta deixar toda a fortuna, todos os bens. Resolve? Ajuda, né? Mas o que importa mesmo é a mudança do conteúdo mental desde agora. Quando eu estou sabendo disso, já começa o meu esforço em renovar os pensamentos. Isso é fácil, gente? Não. Mas é impossível? Também não. Mas tem que ter boa vontade. Alguém vai ver o seu esforço? Não. Alguém vai te aplaudir? Não. É você mesmo o juiz, é você mesmo o réu, é você mesmo o advogado, é você mesmo que vai cumprir a sentença, né? Porque você vai julgar a si mesmo no tribunal da consciência e dizer: essa pessoa precisa mudar, esse que sou eu preciso mudar nisso, 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 ou eu quero continuar assim. Aí entra a nossa liberdade, né? Bom, se esse conteúdo mental é para o bem, nós vamos encontrar o céu. Aquele céu, não aquele, né, dos sonhos, mas a paz, né, a tranquilidade de consciência, encontrar os amigos e tal, que já estão bem do lado de lá. Se for o mal, aí nós vamos encontrar um inferno temporário, que é dentro. Externamente, nós vamos nos reunir a outros por afinidade, que estão na mesma situação. E como cada um cria formas fluídicas, formas de pensamento, imagine milhares de pessoas pensando a mesma coisa com consciência culpada, né? Então, isso quando se reúne, vai ser um campo sombrio, lógico, e não vai ser um lugar de alegria. Temporariamente, estaremos ali convivendo com os iguais até despertarmos, até expurgarmos esse estado interno, galgarmos para fora, e vem o arrependimento. Quando vem o arrependimento, nós partimos para uma nova vida, recomeçamos e reiniciamos. Esse conteúdo mental gera, naqueles que se demoram no mal, um enquistamento mental, a ideia fixa. E a ideia fixa, ela vem por causa dos reflexos acumulados. Desde que nós mudemos e adotemos a renovação, a sublimação, essas coisas todas se modificam. Então, morrer para Emmanuel significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Então, imaginemos nós diante de um espelho e vermos nesse espelho não o corpo que nós temos, não a pele que nos cobre, mas vermos a alma. Se conseguíssemos ver a nós mesmos, nós teríamos um retrato de nós mesmos. E esse retrato nos diria o que é que precisa melhorar e o que é que não. A morte faz isso. Ela desnuda completamente o ser diante de si. Não é diante dos outros, não. É diante de si. E por isso merece reflexões muito profundas. Aí nós podemos nos transferir para regiões menos felizes no plano espiritual, ou, desencarnando, nos transferir para planos mais altos de alegria, de paz e renovação. Dá tempo ainda, Virgínia? Você tem casa. Eu acho. Dá. Bora. Tá bem.
No livro Céu e Inferno, Kardec, tem um capítulo que responde a pergunta: como é que se dá o passamento? Como é que se dá a morte? E o nome do capítulo é A Passagem. E aí tem vários pontos. O primeiro deles é o seguinte: muitos não temem a morte. E de fato tem pessoas que não temem mesmo. Temem o momento da transição. Se vai sofrer ou não. Se vai doer ou não. Se é doloroso ou não. Como é que é? Emmanuel vai dizer que morrer não dói para ninguém. Ora, se não dói, o que é que ele está falando? Se tem pessoas que sofrem horrores na hora de morrer. Um doente terminal, uma doença crônica, precisa até de morfina e outras substâncias, né? Para poder aplacar a dor. Então, como é que não dói? Ora, então, a dor muitas vezes vem da doença, a dor vem muitas vezes da forma como o Espírito levou a sua vida, e não pelo simples desligamento dos elos do perispírito, da alma, do corpo espiritual, ao corpo físico. Ora, nós temos, a doutrina espírita vai dizer, pelos espíritos, né, que há um laço que liga o corpo espiritual, que caminha sempre com a alma, antes, durante e depois da morte. Esse laço fluídico, ele liga o perispírito ao corpo físico, em diversos pontos, o centro de força, as células, muitos pontos, principalmente cérebro, coração, né? Muitos lugares se estabelecem. Cada célula é ligada na sua duplicata, que está no perispírito. O que vai ocorrer na hora da morte? Esses pontos vão desligando. Se a alma é mais nobre, esclarecida, intelectualizada, ou quando eu falo intelectualizado, quer dizer que passou pela academia, pela escola aqui na Terra. Quer dizer que reflete nas coisas espirituais, pensa nas coisas importantes, tem discernimento sobre o que é ilusório, passageiro, né, daquilo que é eterno, né, daquilo que é fugaz. Essa pessoa, ao lado da vida tranquila que ela levou, tranquila no sentido de não fazer o mal, fazer o bem, o que vai ocorrer? É mais suave para ela, essa saída do corpo. Mas aquele que se prendeu aos prazeres terrenos com muita força, e Deus faz os prazeres terrenos exatamente para que a gente fique aqui, para que a gente dê conta do recado, senão a gente sairia muito rapidamente do corpo. Ora, porque é quem cria os amores entre homem e mulher, entre homens afetivos. Ele cria esses vínculos, por quê? De alma para alma, para que a gente consiga estabelecer aqui tempo de aprendizado. Por que é que ele estabelece o prazer pela alimentação? Para que a gente saiba que essa alimentação saborosa, ela pode nutrir o corpo, fortalecê-lo, e portanto eu posso trabalhar. Mas, se eu faço do alimento um excesso, eu estou destruindo o corpo. E aí, qual é o cuidado que se tem que ter? Os excessos. Sócrates, que está na base da doutrina espírita, né, da codificação, ele vai ser, tentaram consolá-lo na hora da sua morte, ele foi julgado, ele deveria morrer tomando um veneno que era seguro. E quem deveria consolá-lo não consegue consolá-lo, porque ele estava muito convicto de que morrer era o melhor. Era o melhor para ele naquele momento, ele não encarava a morte como um fim. Ele possuía um daimon, que era um anjo guardião, um espírito que o esclarecia sobre muitas coisas. Ele era um filósofo que pensava constantemente na morte, não no sentido técnico dela, ou se preparava para morrer, nesse sentido não, mas filosoficamente, no sentido de discernir o que é terreno, o que é espiritual, o que é passageiro, o que é eterno, e fazer as escolhas. E aí ele vai dizer: morro bem porque eu soube escolher, soube comer na medida certa, soube amar na medida certa, soube filosofar, né, de maneira a construir uma nova consciência na população de Atenas. E isso é o que é pedido de nós, né? Bom, as sensações não são as mesmas. Nesse capítulo sobre a passagem do céu e inferno,
as sensações não são as mesmas. Ela é calma para uns e convulsa para outros. Vamos pular aqui, senão não vai caber no vídeo, né? No momento em que ocorre a morte, ocorre um fenômeno que é para todos, que é uma perturbação. Essa perturbação é um entorpecimento que paralisa o corpo, paralisa as faculdades, paralisa o pensamento. O irmão Jacó, né, que escreveu o livro Voltei, ele diz que no momento que ele começa a sentir o frio nas extremidades, ele perde a capacidade de comunicar com as pessoas, com a família, ele perde a capacidade de organizar o pensamento, ele perde o controle completo das coisas materiais, dos assuntos materiais que ele cuidava, ele perde a possibilidade até de fazer uma prece. A prece saía meio confusa por causa dessa perturbação. E ela pode ser mais curta ou mais longa, dependendo do laço que prende o corpo espiritual ao corpo físico. Se o homem viveu mais atarracado aos prazeres terrenos, às ambições terrenas, ele vai ter mais dificuldade em abandonar o corpo físico. Então, o que vai doer não é o desligamento do perispírito das células. O que vai doer são as perturbações que as formas de pensamento lhe trazem, o pensamento fixo lhe traz, a perturbação que esse tempo demorado para que os laços se rompam, porque ele não quer que se rompam. Então, ora, o espírito perturbado, ele se esforça por romper com o corpo físico e sair dele. Ora, com medo e perturbado, ele volta para o corpo e mantém o vínculo com ele. E essa vinculação pode durar horas, semanas, meses, em algumas situações, até anos. Ora, como é que um corpo físico pode durar anos? Não tem como. Mas na mente do espírito, o corpo dele é aquele que está debaixo da terra e que está apodrecendo. Então ele participa de todo o processo de desagregação e não consegue fazer nada. Ele não consegue se libertar. Isso é uma experiência difícil, dolorosa para ele, e vai durar o tempo em que ele se aferrar a esse corpo. Nessa situação, quando se esgotar os fluidos que o ligam ao corpo e aos restos mortais, ele começa então a entrar no estado de perturbação maior, que é o desligamento, e aí, em seguida, ele é capaz de ser auxiliado. Pois não? Na descarga de gases, pessoas que são auxiliadas para sim, e muito. A gente está citando aqui as situações individuais, né? O espírito com ele mesmo. Mas em tudo tem os atenuantes. E as orações da família é um momento de calma, de refrigério que ele tem e lhe permite pensar. Nesse estado de perturbação prolongada, ele não consegue pensar. Ele só pensa ou fugir daquela situação, sair do corpo que está naquela situação, na mente dele, porque às vezes já acabou há muito tempo, e se debate. A oração então alivia, acalma, tranquiliza e abre espaço para que ele pense em Deus, para que ele se arrependa, para que ele busque, até mesmo escute os amigos que estão ali falando com ele, ele não está escutando. E isso é muito engraçado, porque quando a gente tem alguma ideia muito fixa na mente, nós não escutamos os bons conselhos. Então, imagine desencarnar, né? É preciso as orações para ajudar. Vamos adiantando, começando. Então,
o tempo de perturbação depende do tempo que o espírito precisa para que essa afinidade, maior ou menor, com o corpo, se desfaça. O estado moral da alma é o fator principal para o desligamento. Então, se ele buscou a desmaterialização aqui na Terra, ou seja, a espiritualização, cuidar das coisas espirituais, ele vai ter um desligamento muito mais rápido. Às vezes, antes de extinguir as forças físicas, a alma já está fora do corpo, já está saindo, já está livre. E quando o corpo exaure, que a morte cerebral já aconteceu, o que vai ocorrer? O espírito já pode caminhar livre. Do contrário, se ele não se espiritualizou, ele vai fazer o caminho inverso. Então ele precisa da experiência mais dolorosa ainda com a matéria, em desagregação, para que ele desperte e saiba que realmente a vida material é passageira e a vida imortal, ela precisa do nosso empenho, né, para ser adquirido. Nós estamos passando aqui, falando de tempo. Na morte violenta, o que ocorre? Na morte violenta, a vida é subitamente cortada. E aí a perturbação é muito grande. Então, um suicídio, um acidente de automóvel, um acidente, qualquer tipo de acidente, que a morte seja abrupta, rápida, a perturbação é muito grande porque a vitalidade do corpo é intensa. Se o espírito tem 50 anos de vida, 30 anos de vida ainda, significa que há muita vitalidade no corpo. Os laços entre o corpo espiritual e o físico ainda são muito fortes. E por isso, a dor é maior. Mas, da mesma maneira, o desligamento ele é gradativo, ele não é rápido. Se a pessoa tem merecimentos, né, ela vai contar com a assistência dos bons espíritos, das orações, e isso vai aliviá-la muito, vai ajudá-la a superar esse momento com mais dificuldades. Mesmo no caso dos suicidas, as orações da família é o que alivia, é o que acalma, é o que permite o socorro a esse espírito que escolheu essa maneira de abandonar o carro material. Bom, para depurar-se, Kardec finaliza esse capítulo então dizendo o seguinte: para depurar-se, para reprimir as más tendências e vencer as paixões, preciso. O que se deve fazer? E aí os espíritos vão responder: é preciso ver as vantagens do futuro. Então, para nós para estabelecermos uma mudança, vencermos um mau hábito, é preciso observar na vida futura o que isso vai nos trazer. Ter uma visão mais clara, com bom senso, focada na razão, com estudos, com reflexão, não uma visão sonhadora da vida futura, né, ilusória, mas realista, de que essa qualidade que eu quero desenvolver, eu preciso desenvolver, vai me trazer uma série de vantagens, e a partir do momento que eu adquiro, eu abro o caminho para novas coisas, e a evolução se dá. É preciso ainda crer e compreender essa vida futura, né? Ela não é a morte num assalto, nós somos os mesmos após a ocorrência. Os espíritos vão dizer que apenas trocamos de roupa, é como uma mudança de roupa, e que alguns nem percebem que já partiram, e para outros a consciência se dá, para alguns raros e poucos, a consciência se dá logo. Mas ele vai dizer que o Espiritismo auxilia muito, as religiões auxiliam, quem busca a harmonia, quem busca a fé, quem busca desenvolver valores da alma, isso auxilia demais. E que o estudo sério também das questões espirituais nos possibilitam, com o conhecimento, desenvolver sentimentos e visão
que nos permita estarmos melhores nesse momento. Então, se morrer é viver, é passar por transformações, é necessário então que a gente saiba passar por isso, né? E daí o treinamento. É preciso estudar, né, compreender melhor essas questões. Nós lembramos aqui uma última mensagem do Emmanuel com relação a esse tema, tratando daqueles que perderam parentes e amigos. E ele vai dizer que, ele vai pedir na sua mensagem que não choremos o choro do desespero, mas o choro da saudade, ele vai acalentar aquele que partiu. Que não deixemos que a nossa tristeza seja tão grande que impeça o outro de caminhar do lado de lá. Que a nossa revolta possa ser amenizada e transformada em lições de vida, né, pela perda do outro, que nós venhamos a ganhar com essa experiência e ser um estímulo para aquele que partiu. Porque se para nós a dor da partida é grande, para aquele que foi, também é. E mais, ele não tem o corpo físico, a sensibilidade é maior. As emoções que nós sentimos, os nossos pensamentos, chegam a eles com muita intensidade. Alguns vão medir essa sensibilidade em 1000 vezes mais do que nós temos aqui, porque não se tem o corpo físico. Daí é uma questão de caridade para com eles, a oração por eles, o cumprimento dos nossos deveres, sermos fiéis aos compromissos que abraçamos junto a essa pessoa querida e que hoje nos convida a continuar nesses compromissos e findar com eles, não abandonarmos esses deveres, né, que abraçamos, porque a defecção seria tristeza para eles e tristeza para nós, e que a alegria deles, mesmo quando sofremos, mas estamos firmes nas conquistas do Espírito, no bem que podemos fazer, no cumprimento dos deveres assumidos, essa é a alegria deles. Mesmo que chorando por dentro, nós os encontraremos sorrindo, porque estaremos no caminho da vitória com Jesus. Então, que Deus nos abençoe e nos inspire sempre. Vamos começar a prece final para encerrar a reunião de hoje. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do estudo, agradecemos, Senhor, a bênção da vida que se repete, se renova sempre. Agradecemos pelas esperanças que são renovadas todos os dias. E como o sol nasce também uma criança a cada instante, trazendo esperança para esse mundo, na infância, na adolescência, na juventude, e que nessas fases, Senhor, possam acordar os valores do Espírito Eterno, alimentando a esperança e a vida, nutrindo sonhos e realizações saudáveis, produtivas, para que a Terra se transforme num planeta de paz, de sabedoria, de construções positivas, onde o homem desenvolva todas as suas potências e capacidades, onde o homem possa aprender a ser feliz. E aquele Senhor que durante a encarnação, alcançando a maturidade e a velhice, possamos continuar produtivos no bem, produtivos na renovação do pensamento, na renovação dos sentimentos, alegrando-nos a cada dia com as oportunidades que se repetem, de acordar por mais uma noite que passou, por mais um dia que se inicia. Que a gratidão, então, Senhor, nos caracterize da emoção desta noite, em que, pelo esforço contínuo no bem, a cada dia, nos preparemos para o desencarne tranquilo, uma morte natural, que é aquilo que todos sonhamos. Mas se ela vem de outra forma, Senhor, determinado pelas tuas leis, pela tua misericórdia, porque sabe, determina o que é melhor para nós, e saibamos aceitá-la. E que aqueles que nos acompanham também saibam aceitá-la, quando somos nós que partimos, e se são eles, que saibamos aceitar, Senhor. Eles partam antes de nós, sob teus olhos, sob teu amparo, sobre todos. Abençoai aqueles que partiram de 1000 formas,
e abençoa-nos a nós que ficamos, para que façamos o melhor, hoje, amanhã e sempre. Jesus nos abençoe.